A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós vamos começar esse momento muito bem, orando, né? Começando aí mais um mês para honra e glória do Senhor. E vamos refletir sobre a palavra de Deus. Algo lindo o Senhor vai te falar para você estar começando esse mês muito bem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, pela tua graça, a tua bondade, a tua fidelidade. Deus, nós pedimos, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de ti, do teu amor, do teu favor e da tua graça. Senhor, nos conduza nesse dia, nos dá um dia de vitória, próspero, produtivo, um dia proveitoso, um dia, Pai, de paz, um dia equilibrado, um dia onde as nossas emoções estejam equilibradas para que o nosso dia seja organizado e cheio da Tua presença. Vem nos conduzir, Senhor, vem nos falar também, Espírito Santo. Salva vidas hoje, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu quero refletir com você os desafios para conquistar a promessa. Eu não sei se você já conhece Jesus, eu não sei se você já sabe das promessas que estão contidas na palavra de Deus para a sua vida. E algumas promessas, elas são para a nossa vida de forma específica. Tem promessa que Deus vai fazer ou já fez para você que Ele não vai fazer para mim. Não é porque Ele te conhece. Então, uma promessa que é comum para todos aqueles que creem em Jesus é salvação, vida eterna, para todos aqueles que creem em Jesus e o receberem como seu único e suficiente Salvador. Vida eterna é uma promessa. Uma outra promessa para aqueles que creem em Jesus, Jesus disse: Eis que estarei com vocês todos os dias, perdão, até a consumação dos séculos. Ou seja, para quem crê em Jesus, Ele prometeu estar conosco sempre até o último dia da nossa vida aqui nessa terra. Olha, são essas uma das promessas que estão na Bíblia, na palavra de Deus. Mas também existem promessas que Deus fez e faz para o seu povo de forma específica. Coisas aí que você precisa, algo relacionado à sua casa, à sua família, à sua vida profissional. Eu não sei, não é? Mas hoje eu quero refletir sobre a promessa que Deus fez ao povo de Israel. Olha, tá lá em Números, capítulo 13. E eu vou refletir com você a partir do verso 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra, a qual vocês nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns dos frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomamos Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar. Aquele povo é muito forte, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Olha aqui a palavra, não é? Deus havia prometido a terra de Canaã para o seu povo. E Moisés, nessa época, estava liderando o povo. Então ele nomeou um chefe, um líder de cada tribo, para ir espiar lá a cidade. E aí ele deu orientação, olha, vocês vão por aqui, não vão por ali, tá tudo aqui em Números capítulo 13. E aí ele deu orientações e eles foram lá para ver a terra. E ali eles viram homens grandes, eles viram homens fortemente armados, pessoas preparadas para a guerra, eles viram a cidade fortificada, eles viram ali que tinha obstáculos naturais, né, que era o Rio Jordão, eles viram muitas coisas, eles trouxeram o fruto da terra porque Moisés pediu, tragam também um mostruário do fruto da terra para a gente ver como é que é lá, o que que produz. Trouxeram um cacho de uva gigante. E os homens também eram gigantes em alguns lugares que eles passaram, né? Conforme está aqui relatando na palavra. E aí o que que aconteceu? A maioria dos espias, eles viram aquilo como um ponto negativo, eles não olharam com os olhos da fé. E eles se colocaram ali diante de Moisés e depois diante do povo. Eles espalharam um boato de um relatório negativo. Olha, a terra para o qual estamos indo é uma terra que devora pessoas
como se devora gafanhotos. Então, o que que acontece? Eles não tiveram fé e espalharam esse boato negativo. Mas Caleb, um homem cheio de fé, ele se coloca, ele se levanta, ele toma posição e ele diz: nós vamos enfrentar essa situação, nós vamos entrar na terra e vamos possuí-la. Por quê? Porque Caleb era um homem cheio de fé e de coragem. Ele estava focado em Deus e não naquilo que ele via. O que que eu quero refletir com você? Se você for percorrer o livro de Números, depois lá o livro de Josué, você vai ver os desafios que o povo de Deus enfrentou e eles de fato alcançaram a terra prometida. Eles conquistaram Canaã, eles conseguiram atravessar o Rio Jordão, eles percorreram ali e conseguiram enfrentar toda aquela situação. Deus deu direcionamento, eles conseguiram chegar e conquistar a terra de Canaã. Mas olha os desafios que eles enfrentaram. Eles enfrentaram desafios externos, como eu falei, que eram desafios, o Rio Jordão, cidades fortificadas, a cidade de Canaã, né? Escassez de recursos no deserto, faltou alimento, faltou água. Eles enfrentaram desafios humanos e militares, essas nações por onde eles passaram, as pessoas eram fortemente armadas, preparadas para a guerra, mas também eles enfrentaram desafios internos. Eles enfrentaram a falta de fé do povo, próprio povo de Israel, eles enfrentaram incredulidade, eles enfrentaram dissensão, porque eles queriam que as tribos fossem divididas para que houvesse ali possessão de terras, não é? A desobediência do povo, a falta de fé em Deus, conflitos internos. Mas o que foi decisivo para o povo de Israel vencer foi fé em Deus e uma liderança corajosa, uma liderança que tomou um posicionamento, que no caso foi Josué e Caleb, depois, né, que Moisés morreu, e seguir as orientações divinas. O que a gente pode aprender aqui com a história do povo de Israel? Que nós devemos multiplicar palavras de bênção, não é palavras de maldição. Nós devemos multiplicar generosidade e nós devemos nos libertar da paralisia espiritual. Por isso que nós precisamos exercitar a nossa fé e não ficar dando ouvido ao que é negativo, porque o que mina a nossa fé entra pelo ouvido e também pelos olhos, não é? Nós precisamos ter fé para prosseguir. Deus te fez promessas de forma específica, além daquilo também que está na palavra de Deus, que é muito importante. Deus te fez promessas, de repente você está aí, Deus me fez promessa, então ele vai cumprir. Não fica aí tranquilão não. Levanta, vamos embora trabalhar. O povo de Israel teve que lutar, teve que perseverar para poder alcançar a promessa. Eu e você também teremos. Então, ora, tenha você uma vida de oração, tenha você uma vida de jejum, tenha você uma vida de meditação da palavra. Não fica pensando que as coisas vão cair do céu. Porque Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. É necessário a gente ter fé em Deus, é necessário a gente ouvir os direcionamentos de Deus e colocar em prática esses direcionamentos. É necessário a gente ter uma vida de santidade. Portanto, persevere e não fique inocente nesse mundo, achando que porque Deus prometeu vai cumprir. É necessário o meu e o seu esforço. O povo de Israel se esforçou para conquistar a terra da promessa e eles conquistaram. Se esforce, tenha fé em Deus, persevere e você vai conquistar as promessas do Senhor também. Guarda essa palavra do Senhor aí no seu coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.